Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre os modelos atômicos e o átomo. Quando a gente fala de matéria, a gente sempre vê muito falando de átomo. Então nós vamos entender um pouco como foi a construção do modelo atômico que nós estamos hoje estudando e realmente como é constituído o átomo. Então o modelo atômico ele foi estudado por vários cientistas e representado de formas diferentes também por todos eles. Aqui nessa tela nós podemos ver uma evolução dessa representação do modelo atômico, onde aqui na primeira imagem nós temos o modelo atômico representado por Dalton, onde a gente pode observar que ele era apenas uma bolinha simples, até chegar aqui em 1926, nessa outra representação, onde nós vemos que há uma parte central e que há outras partículas aí ao redor. Então nós vamos ver um pouquinho sobre como aconteceu essa evolução dos modelos atômicos até chegarmos nos dias atuais. Então, Dalton dizia, a partir de estudos dele, que os elementos químicos eles podiam ser representados por símbolos, como nós temos aqui na tela a representação, de acordo com Dalton, do oxigênio, do hidrogênio, do carbono e do nitrogênio, tá? Então são exemplos. E Dalton dizia ainda que o átomo era a menor parte que formava a matéria, onde ele seria uma bola maciça e indivisível e indestrutível. Então, após estudos, a gente foi vendo que não era bem assim, pois Thomson depois conseguiu comprovar que o átomo ele não era assim uma bola maciça e indivisível, e sim ele possuía partículas de carga positiva e possuía partículas de carga negativa. Só que Thomson ele dizia o quê? Que essas partículas estavam juntinhas, tá? Tanto que o modelo de Thomson é conhecido como o pudim de passas, onde ele dizia que a massa do pudim seria a carga positiva e as passas seriam as cargas negativas. Então a gente tem aí Dalton, que chamava de uma bola maciça, indestrutível e indivisível, que chamava de modelo atômico da bola de bilhar, e Thomson, modelo atômico do pudim de passas, onde ele já dizia que tinha essas partículas positivas e partículas negativas. Depois veio quem? Rutherford, onde disse que não, que as partículas negativas não ficavam lá juntas com a partícula positiva. As partículas negativas, elas ficavam em outra região. E aí, o modelo dele ficou conhecido como o modelo do sistema solar, onde eu teria o centro com a carga positiva e os elétrons, que a carga negativa, estariam aí em órbita. Tá? Então, partículas positivas no centro, elétrons na órbita. E aí, depois nós tivemos quem? Bohr, que foi fazer uma correção do modelo atômico de Rutherford, por isso conhecido de modelo de Rutherford-Bohr, onde ele diz o seguinte, que além das cargas positivas, os átomos teriam aí no centro também cargas neutras, onde ele chamou de nêutrons. Estão aqui representados por essas bolinhas azuis. Os prótons, que é a carga positiva, representado pelas bolinhas vermelhas. E os elétrons estariam aí na região chamada de eletrosfera, que ele estava chamando no outro modelo de órbitas. Está aí representado em amarelo. Então, foi destruída a ideia de que o átomo era indivisível, porque aqui a gente já tem o quê? 3 partículas, prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa e nêutrons, carga neutra, tá? E aí, hoje em dia, a gente já sabe que existem ainda outras partículas subatômicas, tá? Então, quando a gente fala de matéria, a gente diz o que? A matéria é formada por moléculas, as moléculas são formadas por átomos. O átomo é dividido em 2 partes, núcleo e eletrosfera. O núcleo é formado em prótons e nêutrons. E aí, hoje em dia, com os outros estudos, a gente já sabe que os prótons possuem subpartículas, os nêutrons possuem subpartículas também. A gente não vai estudar nesse momento, mas já foram descobertas. Então, assim, de Dalton até hoje, a gente já tem várias evoluções de modelos que auxiliam o nosso estudo atômico.
tá? Então, a estrutura atômica aceita hoje para os nossos livros de ciência, que a gente estuda é o quê? O átomo formado, o átomo dividido nessas partes. Núcleo, onde está próton, partícula positiva, nêutron, partícula neutra, e a eletrosfera, que é onde estão os elétrons, divididos aí nos orbitais. E quando a gente fala de átomo, a gente precisa saber o que significam essas letrinhas que estão aqui na tela. Quando a gente tem o A, eu vou me lembrar que A é massa atômica, o Z, número atômico, P, número de prótons, N, número de nêutrons e E, número de elétrons. Então, se eu tiver uma dessas informações, eu posso sair descobrindo as outras, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui, utilizando a mesma imagem da tela anterior, um elemento químico, onde ele me diz que ele tem 3 prótons e 4 nêutrons e me pergunta a massa, que é A. Como é que eu vou descobrir a massa? Porque eu vou saber que a massa é dada pela soma entre prótons e nêutrons. Por quê? Porque são eles que estão lá no núcleo. Então, se eu quero descobrir a massa, eu vou verificar. Nesse exemplo, são 3 prótons mais 4 nêutrons, que dá a massa 7. Se ele me perguntasse Z, que é o número atômico, seria quanto? Então, o número atômico é o número de prótons, nesse caso, que seriam o quê? 3. Se ele me perguntasse o número de elétrons, então o número de elétrons também seriam o número de prótons, seria 3. E olhando na tabela periódica, a gente veria que esse elemento químico é o lítio. Professor, e o número de elétrons sempre vai ser o número de prótons? Não. Existem casos em que o número de elétrons é diferente. A gente depois vai estudar sobre isso, verificando que são os íons, tá? Então, por enquanto, o que é importante que eu me lembre? Prótons e elétrons têm carga elétrica de mesmo valor, que é o que a gente está falando agora. Só que próton é positivo e elétron é negativo. Então, se ele me diz que tem 3 prótons, quer dizer que eu tenho o quê? 3 elétrons. E aí, uma carga contrária da outra. Os nêutrons são as partículas que não têm carga elétrica. Por isso que ele é chamado de nêutron. E outra coisa que é importante a gente lembrar, que o tamanho do núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o tamanho do átomo. Ele é bem pequenininho, tá? A eletrosfera que é a maior parte do átomo. E aí, esses átomos eletricamente neutros, a gente falou agora há pouco, o número de prótons e de elétrons é igual. Agora, sempre vai ser igual? Como eu disse, não. Se tivermos íons, ele não vai ser igual. E o que é um íon? É quando ele pode ter mais elétrons do que prótons ou menos elétrons do que prótons, tá? Então, aí os íons, eles podem ser do tipo cátions, quando a carga for positiva, porque eu vou ter uma carga positiva a mais, ou seja, eu vou ter mais prótons do que elétrons, ou ânions, quando a carga for negativa, que significa dizer que eu tenho mais elétrons, ou seja, eu tenho mais carga negativa, tá? E a eletrosfera, que é essa parte maior, né, em relação ao volume, ela é dividida em camadas. Essas camadas estão em ordem alfabética, do K ao Q, e cada uma delas tem uma quantidade máxima de elétrons que suporta, como a gente pode ver aqui na tela. Camada K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, AM, 18, AN, 32, AO, 32, AP, 18 e AQ, 8 elétrons. Sendo que quando a gente faz a distribuição eletrônica, a última camada a gente chama de camada de valência. Quer dizer que todo átomo vai ter todas essas camadas? Não, vai depender da quantidade de elétrons que eu tenho. Aqui, por exemplo, eu tenho a representação de um átomo que tem 26 elétrons. E aí, esses 26 elétrons, eles vão estar distribuídos até que camada? Ó, K, L, M e N. Então, ele não foi até a camada Q, porque ele só tem 26 elétrons. Essa distribuição, ela vai depender de quantos elétrons eu estou distribuindo, certo? Então, tem que ter muita atenção aí a isso. E a gente encerra aqui a nossa conversa sobre os modelos atômicos e o átomo. Vamos estudar que dá certo.